Bom, então, voltando aqui, né? Como a gente estava vendo, a- as artérias são todas aquelas que saem do coração e as veias as que chegam no coração, certo? Podendo tanto ter sangue rico em oxigênio como pobre em oxigênio, né? Mas tem outras diferenças também. Quais são essas outras diferenças? Ó, as artérias, a parede das artérias é mais espessa, né? O tecido muscular das artérias é mais espesso, enquanto que o tecido muscular da veia é menos espesso, é mais fininho, ó, tá vendo? O calibre das veias é maior, né? E das artérias é menor, certo? E aqui a gente tem o capilar sanguíneo. Por quê? Porque a questão é essa. Primeiro, os vasos maiores, né? Como a veia cava e a artéria aorta, eles vão se ramificando. As artérias vão se ramificando em arteríolas, ó, artérias vão se ramificando em arteríolas, né? E aí vem o leito capilar, que eu vou falar depois, e aí vem as vênulas e a veia, certo? Então, o capilar é aquele vaso sanguíneo que está em contato direto com as células. Então, ele, na verdade, só tem uma camada de células, né? Para poder fazer as trocas gasosas, trocas de nutrientes entre o sangue e as células, certo? Então, é a ramificação da ramificação da ramificação desses vasos maiores, ok? Então, a segunda diferença das veias e artérias é essa. A artéria, a parede, né, muscular da artéria é mais grossa e o calibre é menor no sentido do diâmetro, né, da luz da artéria ser menor, certo? Enquanto a veia, a luz é maior, né, porque a parede muscular da veia é mais fina, ok? Para que isso, gente? Eu não falei que a artéria sai do coração? Então, e o coração não é uma bomba, né, de líquido, de sangue? Então, se o coração, ele vai... o ventrículo esquerdo, né, que vocês lembram que eu falei também que o ventrículo esquerdo tem mais a parede, o miocárdio, né, o tecido cardíaco, né, muscular cardíaco do ventrículo esquerdo é maior porque ele contrai com muita força, né? E quando ele contrai com muita força, para o sangue poder chegar em todo o corpo através da artéria aorta, essa pressão no sangue é muito grande, então as artérias precisam ter esse reforço na sua parede para elas não romperem, certo? Senão elas rompem com o volume de sangue e com a pressão de sangue que sai do coração, certo? Então, por isso que a parede, né, muscular delas é maior, ok? E das veias é menor porque, primeiro, não precisa, né? Porque elas vão chegar ao coração, certo? Então, aqui nessa outra figura aqui embaixo, a gente vê que vocês entendem que, por exemplo, para o sangue voltar ao coração, é necessário também uma certa pressão, porque o coração está no nosso peito, né? Está no tórax. Imagina o sangue que está no nosso pé para chegar no tórax. O que que acontece? Como que ele chega, né? A pressão diminui. Então, as veias, elas têm umas válvulas também para impedir o sangue de voltar para trás, certo? Então, o que que acontece? Com a contração muscular, nossa própria mesmo, né? Ó, nessa figura dá para ver direitinho. O músculo contrai, aí o sangue é jogado para cima, né? Nas veias, certo? E aí, quando o músculo relaxa, as válvulas aqui das veias, elas se fecham. Por quê? Para o sangue não voltar, ok? E não causar, né, inchaço, por exemplo, né, edema, essas coisas, certo? Então, o sangue consegue voltar para o coração com menor pressão, né? Às vezes tem menor pressão do que as artérias, mas ao mesmo tempo o sangue consegue sim voltar para o coração, certo? Se tiver muito confuso, depois vocês avisam, tá, gente? E aqui, então, finalmente, nessa última figura, na figura 3, ó, dá para ver direitinho do coração, aqui,
que sai, né, o sangue arterial até para o coração, né, com sangue venoso. Ou seja, as artérias saem do coração, enquanto as veias vão para o coração, né, voltam para o coração, certo? A artéria, ela vai se ramificando, né, por arteríolas até chegar em capilares, alcança as células, aí depois o sangue pobre em oxigênio volta para o coração, né, a partir das vênulas, veias e veia cava e depois para o coração novamente, ok? Dúvidas? Bom, continuando então, como a gente já viu, né, a sistemática do conjunto inteiro, né, a gente vai ver o que é sangue. Eu tô falando o que é sangue, mas o que é sangue? Sangue nada mais é do que um tecido conjuntivo, né? Tecido é o conjunto de células, não é? Mais ou menos semelhantes entre si, em alguns casos, em outros casos, no caso do sangue não, são diferentes entre si, mas que tem células e tem também um líquido, né, entre as células. O tecido conjuntivo tem espaço, né, entre as células, certo? No caso do sangue, formado por líquido, né, pelo plasma, ok? Então, o sangue ele é formado pelo plasma e por elementos figurados. O plasma ele é o líquido formado então por água, sais minerais, proteínas, lipídios, certo? 60%, mais ou menos 55% do total do sangue. Os elementos figurados são os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que transportam o oxigênio, né, pela hemoglobina, não sei se vocês lembram, devem lembrar. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. As plaquetas não são células, são resquícios celulares, certo? Glóbulo vermelho e glóbulo branco são células, ok? Então, a gente tem aqui nessa outra, nas duas figuras, né, as hemácias, né, que são células sem núcleo, nucleadas, né, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos que servem para a defesa do organismo. Então, a gente tem monócitos, a gente tem eosinófilos, linfócitos, neutrófilos, basófilos, né, e as plaquetas que não são células, tá? Mas que servem para a coagulação sanguínea, e eu vou mostrar como depois. Ok? A gente vai ver o sistema imune também na próxima aula, mais pra frente, aí vou mostrar direitinho para que serve cada célula. E o tecido hematopoético, o que é o tecido hematopoético? É o tecido que vai produzir as células do nosso sangue, né? Onde que ele fica? Na medula óssea vermelha. Onde que fica a medula óssea vermelha? Como o próprio nome diz, nos ossos, né? Nos nossos ossos longos principalmente, mas tem nos outros ossos também. Na parte esponjosa do osso, certo? É onde ocorre a produção das células do sangue, né? Que são produzidas o tempo todo, ok? Por exemplo, a vida média das hemácias é de 120 dias, certo? Bom, vamos lá então. Em relação às plaquetas, né, que eu falei, elas não são células, são resquícios celulares, mas servem para a coagulação sanguínea. O que acontece? Aqui na segunda figura, a gente vê mais ou menos uma lesão, né, parede vascular rompida, ou seja, você, sei lá, rasgou o dedo na página, né, de um livro, acontece muito. Saiu sangue, e aí, o que acontece? Saiu as hemácias, saiu plasma, saiu leucócitos, né? E aí a gente tem a plaqueta. O que a plaqueta faz? Começa a se aglomerar naquele local. A plaqueta, ela produz uma proteína que chama tromboplastina, que é uma enzima, na verdade, né? O que essa proteína faz? Juntamente com o cálcio, por isso que a gente fala que cálcio é importante para a coagulação sanguínea, ela consegue converter uma proteína do plasma que chama protrombina, que está no plasma, ela converte a protrombina em trombina, certo? Então, a enzima tromboplastina com cálcio transforma a protrombina em trombina. E a trombina, que é outra enzima também, ela consegue transformar o
fibrinogênio, que está no plasma também, que é uma proteína, em fibrina, certo? Que forma o coágulo sanguíneo, ok? O que é a fibrina? A fibrina forma umas redes, que está aqui nessa figura aqui, nessa outra figura, tá vendo? Uma rede que fica presa, né? As hemácias ficam presas com as plaquetas, né? E outras substâncias, como se fosse uma rede mesmo para prender essas hemácias e estancar o sangue, certo? Então, né? Isso tudo depende também de vitamina K, né? Pelo fígado, ok? Então, as plaquetas produzem a tromboplastina, juntamente com o cálcio e a vitamina K. Transformam a protrombina em trombina e a trombina, por sua vez, transforma o fibrinogênio em fibrina, que forma essa rede de coagulação sanguínea, certo? É isso. Bom, então agora fechamos a parte de sistema cardiovascular e falaremos um pouco sobre o sistema linfático, né? Porque está intimamente relacionado, tá? O sistema linfático, inclusive, está intimamente relacionado ao próximo sistema que a gente vai ver, que é o sistema imunológico, né? Bom, as funções básicas do sistema linfático é a drenagem do excesso de líquido tecidual, que a gente vai ver por quê. Destruição das células mortas, principalmente as hemácias, no baço, e a gente vai ver, né, isso. E proteção do organismo, que é no caso do sistema imune. A gente tem órgãos também importantes do sistema linfático, que são órgãos linfóides primários e secundários. E a gente tem a linfa, assim como no cardiovascular, a gente tem o sangue. No sistema linfático também tem um líquido, né, que se chama linfa, que é praticamente o plasma com leucócitos, principalmente os linfócitos, ok? Então, vamos lá. Bom, o que é esse líquido intersticial, né? Esse líquido intercelular, né? Quando o sangue, ele chega, né, cheio de oxigênio no tecido, para banhar as células do tecido com oxigênio e nutrientes, ocorre aqui, ó, entre a célula, que tá aqui bonitinha, né? E o capilar tem essa área, né, que é uma área cheia de líquido, certo? Porque o nosso organismo é cheio de líquido, ok? Que chama líquido intersticial, que tem essa linfa, né, esse líquido, essa linfa intersticial, ok? Onde ocorrem as trocas gasosas, trocas de nutrientes, né, reações bioquímicas, certo? Para que serve, então? Esse líquido ele não pode se acumular nos nossos tecidos, porque senão a gente ficaria inchado, né? Inclusive, edemas acontecem por isso, porque é o acúmulo dessa linfa, desse líquido intersticial, certo? Por N motivos, pode ser muitos motivos diferentes, tá? Então, essa linfa, ela é absorvida, né? Reabsorvida, o excesso, né? Pelo sistema linfático, pelos capilares do sistema linfático, certo? Então, ele não pega as células, né, sanguíneas, ele não pega as células do tecido, ele vai pegar esse líquido, mas ele contém também as suas próprias células, que são leucócitos, e principalmente um tipo de leucócito, que é o linfócito, tá? Que serve para a defesa do organismo, que a gente vai ver depois, ok? Então, o sistema linfático, né, uma das funções é a drenagem do excesso desse líquido tecidual, né, através da linfa, certo? Independente, né, se for perto, né, de veias e vênulas ou de artérias e arteríolas, ele tá lá para poder drenar esse excesso de líquido, ok? Bom, a gente tem os órgãos linfóides primários, que é a medula óssea e o timo, e os órgãos linfóides secundários, que são as tonsilas palatinas, que são as nossas amígdalas, o baço e os linfonodos. O que é isso?
A medula óssea, que eu falei para vocês antes, a medula óssea vermelha que produz as células sanguíneas, né? Que tem o tecido hematopoético, que produz as células sanguíneas. Por isso que é um órgão linfóide primário. O timo produz as células sanguíneas? Não, mas no timo ocorre a maturação de um tipo de linfócito, que é o linfócito T. Então, a medula óssea produz os linfócitos e o linfócito T é maturado no timo. O linfócito B de bola é maturado na medula óssea, ok? Aqui nessa figura dá pra ver onde é que tá o timo bonitinho, né? Perto do coração, certo? Ele é mais desenvolvido, assim, né, em fetos e em bebês, e aí ao longo dos anos, ao longo do tempo, ele vai se atrofiando, né? Mas ainda serve para maturação dos linfócitos T, certo? Aí aqui nessa figura dá pra ver direitinho onde está cada órgão, né? O baço, certo? As tonsilas palatinas e os linfonodos, né? Que são os gânglios linfáticos, antigos gânglios linfáticos. Para que eles servem? Vamos lá. Nos órgãos linfóides primários, então, ocorre a produção e a maturação das células. Nos órgãos linfóides secundários, ocorre propriamente o que a gente chama de ataque do sistema imune. Vamos pôr desse jeito assim, né? Por quê? Porque nesses órgãos tem células do sistema imune, tem leucócitos prontos para agir contra um micro-organismo, ok? Principalmente linfócitos, tanto o linfócito B como o linfócito T. Eles circulam, né? Os leucócitos, eles circulam no nosso sangue, ok? Eles estão também nos nossos tecidos e eles estão nesses órgãos linfóides secundários. Mas eles estão bem concentrados nesses órgãos linfóides secundários. Então, por exemplo, se ocorre uma invasão de um micro-organismo, algumas células do sistema imune, que eu vou falar para vocês depois, elas pegam alguns desses micro-organismos e levam para os órgãos linfóides secundários, onde tem esses linfócitos. E aí ocorre o que a gente chama de produção da resposta imune, que aí depois vai ser sistêmica, né? Ou não, depende da reação do sistema imune, certo? Então, resumidamente, ocorre uma concentração de células do sistema imune, né? Tanto que, por exemplo, quando ocorre uma infecção, geralmente esses órgãos eles incham, né? Por quê? Porque ocorre uma produção muito grande, multiplicação de células muito grande e tal, e aí ocorre o inchaço desses linfonodos, né? Das tonsilas palatinas, as amígdalas, né? Quem já teve infecção de amígdala sabe, né? O médico chega, apalpa e vê, você tá com infecção. Por quê? Porque incha, né? Esses órgãos costumam inchar quando tem alguma infecção, certo? E o baço, eu pus aqui em negrito baço, por quê? Porque o baço, ele, além de ter mais leucócitos, no caso, ele ainda tem outras funções muito importantes. Uma delas é a reciclagem, né, de células sanguíneas, é onde ocorre a morte das hemácias, por exemplo, tá? Bom, voltando então. Bom, e só para terminar então, vocês vão achar muito, se vocês virem em outros livros, em sites, vocês vão achar que o sistema linfático filtra o sangue, né? O baço filtra o sangue, os linfonodos filtram o sangue. O que significa isso? Basicamente é porque o que acontece aqui, como eu falei para vocês, né? O sangue que chega nas células, né? O que sai dessas células, as células estão em um líquido intersticial, né? E esse líquido intersticial, que na verdade já é aquele, entre aspas, né, sangue filtrado, vai ser drenado para os vasos linfáticos, certo? Então, nos vasos linfáticos tem esse líquido intersticial e pode conter também micro-organismos, né? Que eu já falei para vocês, tem leucócitos, certo? Que
que aí vão ser direcionados para cada resposta, né? Que a gente vai ver depois no sistema imune, ok? Então, por isso, essa questão de filtragem do sangue, tá? Beleza, então, esse líquido é drenado e depois, o que acontece depois nesse líquido, né? Ele passa nos linfonodos, os linfonodos eles vão atuar, né? Ou fazendo com que haja uma resposta imune caso ocorra uma infecção, ou se não tiver infecção, beleza, né? O líquido vai continuar correndo, né? Através dos vasos linfáticos até chegar novamente na veia, né? Na veia cava, por exemplo. Que vai chegar aonde? No coração de novo. Então, esse líquido volta pro sangue, né? Mais cedo ou mais tarde ele volta pro sangue, certo? E volta para a circulação sistêmica normal, né? Pulmonar e sistêmica normal. E assim fecha o ciclo, certo, gente? Então, continuando com a aula, com as atividades, bons estudos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar.